Grande abraço para você que tá aqui na Gol! O assunto é o Brasileirão 2024 e tá encerrada a 16ª rodada, ou praticamente encerrada, na verdade, dos 10 jogos de uma rodada habitual, 2 foram adiados em virtude do jogo entre Juventude e Internacional pela Copa do Brasil, que foi realizado nesse meio de semana. E aí, os jogos envolvendo essas duas equipes foram adiados. Mas tivemos 8 partidas pela 16ª rodada, todos já realizados, começando a rodada quarta e depois na quinta. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2-0 fora de casa. O Grêmio só tem uma vitória nos últimos 10 jogos, amarga a zona de rebaixamento, não parece conseguir sair de lá realmente. O Bahia fez 3-1 para cima do Atlético Paranaense na Liga Arena em Curitiba. O Bahia, nesse confronto direto, conquistou 3 pontos fundamentais e segue vivíssimo na luta pelo título. Em São Januário, o Vasco da Gama venceu pela terceira vez seguida, um momento positivíssimo do Vascão, 2-0 para cima da equipe do Corinthians, com gols do Lucas Piton, né, lateral esquerdo, ex-jogador do Corinthians, e também marcou no final do jogo com o esforço ao volante argentino. Vasco vencendo e começando a olhar para a parte de cima da tabela, né? Nessa quinta-feira, o Palmeiras meteu 3-1 para cima do Atlético Goianiense, chegou a tomar o susto, né? Com o gol de empate do Shailon, um golaço de fora da área, um dos mais bonitos do campeonato. Mas o Palmeiras foi buscar com mais a grande atuação do Estevão, também do Rafael Veiga, Verdão ganhando, chegou a assumir a liderança provisoriamente, mas acabou ao fim do dia perdendo a primeira colocação, mas de qualquer maneira ultrapassando o Flamengo. No Heriberto Rios, Criciúma e Fluminense empataram por 1-1. O Fluminense foi buscar o empate na reta final do jogo, mas dá pra dizer que o tricolor performou bem. Foi uma boa partida do time comandado pelo Mano Menezes, foi dominante em alguns momentos do jogo, até superior ao Criciúma em alguns instantes, mas o Criciúma sempre muito difícil de ser derrotado em Criciúma, na cidade de Criciúma, no Heriberto Rios. No Maracanã deu Fortaleza 2-1 para cima da equipe do Flamengo, uma vitória bem importante, mais um gol do Lucero. O Flamengo perdeu a liderança do grupo do Campeonato Brasileiro para o Botafogo e também perdendo o segundo lugar para o Palmeiras, cai 2 posições ao fim da 16ª rodada. Mais uma vitória do Fortaleza, que está ali pertinho da zona de classificação para a Libertadores no 7º lugar. No Barradão, jogo das 9h30 da noite, o Botafogo venceu Vitória pelo placar de 1-0 com um gol marcado pelo Savarino. Botafogo que perdeu um pênalti com o Eduardo, que se machucou no lance, inclusive teve uma contusão grave na coxa após perder o pênalti. Na sequência, o Botafogo conseguiu abrir o placar com o Savarino e o Vitória, perdendo aí no Barradão, segue próximo da zona do rebaixamento, mas fora dela. O Atlético Mineiro conseguiu voltar a vencer, o Atlético que vinha de 3 resultados aí sem vitória, conseguindo bater o São Paulo na Arena MRV por 2-1. Teve aí uma vantagem, né, do Alan Franco ter sido expulso no início do segundo tempo. O Galo vencendo por 2-1 e tivemos 2 jogos adiados: Red Bull Bragantino contra Internacional no Nabi Abichedi, Cuiabá e Juventude na Arena Pantanal seriam realizados nesse meio de semana, mas como a gente disse no início do vídeo, Inter e Juventude se enfrentaram pela terceira fase no jogo de ida da Copa do Brasil e, portanto, não foi possível realizar Red Bull Bragantino e Inter, nem Cuiabá contra Juventude. Esses jogos vão receber o remanejamento da CBF. Vamos à classificação, então, da Série A com o fim da 16ª rodada. Tem alguns times com jogos a menos, mas a gente vai citando. O líder é o Botafogo, 33 pontos. Aliás, Botafogo e Palmeiras têm rigorosamente a mesma campanha, ou pelo menos muito parecida, né? Os dois com 33 pontos, 10 vitórias, 13 no saldo. Aí a diferença nos gols pro, o Botafogo tem 27 gols, o Palmeiras tem 25. Por isso o Botafogo na primeira colocação com seus 27 gols. O Botafogo tinha sido líder lá no início do Campeonato Brasileiro, bem no início ali, primeiras 5 rodadas, e depois de um bom tempo volta à liderança do campeonato. Segundo o Palmeiras, como a gente já disse, terceiro lugar o Flamengo tem 31, perdeu em casa para o Fortaleza, perdeu posições para Botafogo e para Palmeiras, e ainda viu o Bahia se aproximar, o Bahia que estava 4 pontos atrás, agora só está 1 pontinho atrás. Realmente esses 4 aí numa tocada bem impressionante na luta pelo campeonato. Até agora é esse quarteto quem luta pelo título até aqui: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Bahia, com o São Paulo eventualmente ali entrando no meio desse G4. Quarto lugar o São Paulo tem 27 pontos, acabou perdendo para o Atlético numa noite infeliz. Sexto, parando aí um bom momento que o tricolor vinha tendo com o Zubeldia. Sexto lugar o Cruzeiro, 26 pontos. O Cruzeiro realmente tem uma campanha fabulosa dentro de casa, assim como o Bahia, por exemplo, são times 100% dentro dos seus domínios, mas dessa vez ganhou fora do Grêmio, 26, e sendo melhor no jogo, merecendo muito a vitória e atingindo aí o sexto lugar dentro da zona de classificação para a Libertadores. Sétimo, Fortaleza tem 26, também tem uma vitória a menos do que o Cruzeiro. Oitavo lugar, o Atlético
Atlético Paranaense está com 25. Em nono, Red Bull Bragantino, 22 pontos, não jogou na rodada. Lembrando que Cruzeiro e Fortaleza têm um jogo a menos do que os 5 primeiros colocados. Eles só jogaram 15 vezes. O Red Bull Bragantino também só jogou 15 vezes. O Atlético Mineiro, que é o 10º com 21 pontos, também só jogou 15 vezes. 11º lugar, o Vasco da Gama, está com 20 pontos depois de 3 vitórias seguidas. Saiu lá da beira da zona do rebaixamento para respirar aliviado. Nesse momento, botou 8 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Bem importante para um time que estava muito mal. 12º, o Internacional com 19. Bom destacar, o Inter tem 3 jogos a menos do que a maioria das equipes, então ele poderia ter uma pontuação aí, a pontuação potencial do Inter seria até 28, né? Para isso, ele deveria até melhorar o futebol que tem jogado. 13º lugar, o Juventude tem 19. O Juventude tem 2 jogos a menos que a maioria. 14º, o Criciúma, 17. Também 2 jogos a menos do que a maioria das equipes. 15º lugar, o Vitória tem 15 pontos. 16º, o Cuiabá está com 14 e a zona de rebaixamento segue inalterada. 17º, o Corinthians com 12 pontos. Só venceu um jogo nos últimos 10, exatamente igual ao Grêmio, só uma vitória dos últimos 10, é o 18º com 11. 19º lugar, o Atlético Goianiense também tem 11, uma vitória a menos do que o Grêmio, e o lanterna do Campeonato Brasileiro segue sendo o Fluminense com 8 pontos. De consolo, pelo menos, o Fluminense conseguiu aí ser o único time da zona de rebaixamento a pontuar. Corinthians perdeu, Grêmio perdeu, Atlético Goianiense perdeu, e o Fluminense conseguiu pelo menos empatar com a equipe do Criciúma, mas o destaque precisa ser feito. O Fluminense está a 13 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. O último triunfo foi contra o Vasco da Gama, lá na 3ª rodada ainda do campeonato. Vamos aos principais artilheiros da Série A. Pedro, do Flamengo, tem 8 gols, marcou de novo nessa rodada, assim como Lucero, que é o vice-goleador do campeonato, o argentino do Fortaleza, 7 gols. E com 6 gols vai aparecer aí o Verratti, argentino do Vasco da Gama, Luciano, do São Paulo, Everaldo, do Bahia. E para fechar a lista agora, Paulinho, do Clube Atlético Mineiro. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, encerrada a 16ª rodada, é a reta final já do primeiro turno, hein? Quem será que leva esse título simbólico? A disputa tá muito boa entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Bahia. Deixa o seu like, se inscreva no canal, grande abraço!